No último teste para estrear no Campeonato Brasileiro, uma surpresa entre os titulares. Vasco coloca no bolso milhões. E no programa Hora do Vasco, nós discutimos a última demissão no clube. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações, juntos vamos chegar à marca dos 80 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Já vou falar sobre a grande surpresa do Fábio Carille entre os titulares para o jogo que ele projetou no próximo domingo diante do Santos, hein? E houve uma demissão no departamento médico do Vasco e a gente vai discutir isso aqui também. Bom, o Pedrinho vendeu 2 mandos de campo do Vasco no Campeonato Brasileiro. Partidas que o Vasco jogaria em São Januário e que serão disputadas em Brasília. Vasco coloca, por conta dos jogos, uma boa grana no bolso. Estamos falando de milhões de reais. Pode fazer falta no futuro o dinheiro ou os pontos. Jogar em São Januário é uma garantia de que você vai vencer? Bom, não é uma garantia, mas os números mostram que jogar em São Januário, o Vasco consegue alcançar mais vitórias do que atuando fora de casa. E um dos jogos que o Vasco vendeu foi contra o Botafogo. É bom lembrar que no Campeonato Carioca, graças a uma vitória em cima do Botafogo em São Januário, é que o Vasco conseguiu se classificar para a fase semifinal. O outro jogo que o Vasco vendeu foi contra o Palmeiras. E a grana que o Vasco vai receber por essas 2 partidas, 2 milhões de reais por cada jogo. Então o Vasco já recebe aí 4 milhões por levar o jogo contra o Palmeiras para Brasília e o jogo diante do Botafogo também para o Distrito Federal. Mas há um detalhe, no jogo contra o Palmeiras, se tivermos mais de 50 mil torcedores no estádio, o Vasco vai receber uma cota a mais na ordem de 500 mil. Então o Vasco pode assegurar 4 milhões e meio de reais com essas 2 partidas em Brasília, contra Palmeiras e Botafogo. Como eu não torço para um banco, torço para um time de futebol, eu preferia os jogos em São Januário, com o Vasco se aproximando dos 6 pontos. Estreia domingo contra o Santos. Pasmem. O técnico Fábio Carille faz um teste no último treino visão da partida. Souza, entrando como titular, atuando à frente dos zagueiros, quando o adversário está com a posse de bola, e o Vasco, na saída de bola, ele recuando mais, ajudando na saída de bola do Vasco da Gama, jogando bem próximo ali aos zagueiros. Gente, o que me espanta é o Fábio Carille, no último teste, imaginar que o Souza tem condições de ser titular no Vasco. E olha que o teste foi contra o Boa Vista. A possibilidade de ter dado certo era enorme. É que não deu, mas seria enorme a possibilidade de ter dado certo, né? Contra o Boa Vista. E aí o Vasco teria o Souza titular diante do Santos. Pasmem. O Souza, que foi pouco utilizado, né, pelo Fábio Carille, de repente, tirado da cartola. Qual é o indicativo? Que o Carille está perdido em meio aos jogadores que ele tem à disposição para formar o time titular. Mas o Vasco foi melhor
com as mudanças sem o Souza. Imagino que o Carille não vai mantê-lo no jogo diante do Santos, né? O Vasco demitiu o fisioterapeuta Alexandre Barbosa. E esse tema nós discutimos no programa A Hora do Vasco. A gente lamenta muito, ele fez inclusive uma postagem se despedindo do clube nas redes sociais. A gente lamenta que o Vasco esteja mandando embora um profissional que estava lá há 8 anos trabalhando e trabalhando muito bem. Vai de encontro à informação que eu tive, que passei aqui no canal, de um amigo que continua no Vasco até então, e me passou sim, trazendo a informação de que o clima dentro do Vasco é de pura insegurança entre os funcionários. Até porque muitos funcionários antigos têm o temor de ser mandado embora a qualquer momento. Por quê? A diretoria está fazendo trocas quase que semanalmente em todos os setores do clube, mandando muitos profissionais embora, e essas pessoas estão, claro, com medo de perder o seu emprego. E as mudanças acontecem sempre com nomes questionáveis. Começou lá atrás, na chegada da comissão técnica do Bangu para o Sub-17, que hoje já está no 20. Sub-20, que por sinal tem o filho do Felipe como camisa 5 titular da equipe. Nós temos aí também agora a saída do Alexandre, que, pelo que me foi passado, foi muito mal explicada ao próprio profissional. Recebemos aqui no nosso canal o Fernando Leite, ex-gestor de arenas do Vasco da Gama, um cargo super importante, que falou aqui no nosso canal que também não teve uma grande explicação sobre a sua saída. São muitos profissionais, como o Márcio, que também é fisioterapeuta e saiu do Vasco também nesse ano, sempre dessa forma. Poucas explicações, substituições muito rápidas, já sai, já tem outro no lugar, e aí a gente questiona, e aí utilizo aqui do que disse o Júlio Brandt. Muitas pessoas ligadas à atual diretoria sendo contratadas pelo Vasco da Gama. Isso é bem ruim. E uma coisa eu posso garantir, o Alexandre Barbosa é um puta de um profissional. Um baita de um profissional, assim como o Márcio. Eram profissionais de excelência, fizeram ótimos trabalhos com o Paulinho e Jair, por exemplo, que tem muita gratidão. Basta ir lá no post de despedida do Alexandre Barbosa e ver o comentário do Jair. Pessoas que trabalhavam, já conversei com atletas que já elogiaram muito o trabalho desses profissionais e agora deixam o Vasco da Gama. E vamos ver quem vai entrar no lugar, né? Boa sorte aí ao novo profissional, e a diretoria pode ter certeza. A gente nunca vai deixar de cobrar. Nunca de forma leviana, nunca de forma desrespeitosa, mas a gente vai cobrar porque é o nosso papel. Quando falta explicação, a gente cobra. E vai ser a mesma coisa quando a gente falar aqui sobre mando de campo vendido. Daqui a pouquinho eu vou cobrar a mesma coisa, explicações. Programa Hora do Vasco vai ao ar de segunda a sexta a partir do meio-dia no canal do YouTube A Hora do Vasco. Ainda tem uma segunda edição que normalmente a gente faz também. Se inscreva no canal, ative as notificações para que você não perca os próximos vídeos. Forte abraço!